Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Me acompanha por YouTube, é só procurar por A Sombrinha no Vento ou, se você preferir, pode ser por podcast mais Instagram. Procura lá aí no seu agregador de podcast favorito, pode ser no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, onde você costuma ouvir. Procura por A Sombrinha no Vento. E aí, para você ver as imagens, é só você me seguir no Instagram, em @asombrinhanovento. Lembrete de sempre, aqui é sem spoilers, beleza? Cada episódio eu trato só do que já aconteceu no livro antes e do que acontece no capítulo que a gente vai falar. Mas eu não fico teorizando muito, nem falando muito sobre o que vai acontecer no futuro. Vamos hoje para o nosso episódio 16. A gente vai ler o capítulo 15 de A Sombra do Vento. Nesse capítulo acontece assim bastante coisa até. Não é que acontece bastante coisa, mas a gente descobre bastante coisa sobre Julian Carax e a família dele. Então, o que acontece? No último episódio, não sei se vocês lembram, o Daniel e a Bea Aguilar, né, a irmã do melhor amigo dele, tinham marcado um encontro porque ele quer mostrar para ela aí uma Barcelona que ela não conhece, o danadinho. Mas ainda faltam uns dias para o encontro, porque era só na sexta-feira. Então, antes, né, nos dias aí seguintes, antes de acontecer o encontro, o Daniel resolve dar umas pesquisadas aí sobre o Julian Carax. Para isso, então, ele resolve ir até a Chapelaria Fortuny. Lembra que ele viu na foto lá que tinha o Julian e uma moça desconhecida na frente da Chapelaria Fortuny. E ele também já sabia que essa chapelaria ficava lá na rua de San Antônio, porque alguém contou para ele. Eu esqueci quem foi. O Isaac. Foi o Isaac que já contou para ele que o pai do Julian Carax, então o Anthony Fortuny, tinha essa chapelaria lá na rua San Antônio. Então ele vai lá fazer uma visita e ele encontra a zeladora do prédio, que é a dona Aurora. Então a chapelaria está claramente fechada, né? O espaço está para alugar. E o apartamento que era dos Fortuny aí, né, que o Julian cresceu, tá, com o pai e a mãe dele, também está vazio. Mas a dona Aurora é uma senhora bem da fofoqueira. Então ela conta várias coisas sobre a vida do Julian Carax. Então a gente descobre que o Anthony Fortuny, o pai dele, faleceu já tem uns 12 anos e desde então que tá aí o apartamento vazio e a loja também tá vazia. A Sophie Carax, que era mãe do Julian Carax, ela abandonou o marido, né? Ela foi embora, porque a gente descobre aí nesse capítulo também que ele batia nela, ele era um cara assim bem ruim, pelo que a gente vai descobrindo. A tal da dona Aurora aí, que mora no prédio há 40 anos, não gostava do Fortuny, então acho que ele devia ser uma pessoa bem desagradável mesmo. E ela conta que eles ouviam ele batendo nela tal, então assim, realmente, fulaninho, nada legal. Então a Sophie acabou indo embora, né? Ainda bem que ela acabou indo embora, se livrou desse relacionamento tóxico. E aí ela foi morar na América do Sul. Isso o Isaac também já tinha comentado por cima. Então a gente descobre que ela foi para Buenos Aires. Então ela tá lá, não se sabe mais dela. E o Julian tá morto, né? Então por isso que ali ficou mais ou menos abandonado. Aparentemente o Fortuny meio que morreu sem fazer testamento e tal, e o apartamento acabou que é cuidado por um advogado lá, meio misterioso, meio esquisito, que a dona Aurora falou que é um fulano meio estranho, e é esse advogado que cuida do apartamento. Então, mas aí o Daniel fica, queria ver o apartamento e tal, e aí ele também vai dando uma amaciada na velha, vai puxando a história, né? Então ele descobre que desde criança o Julian gostava muito de contar história, umas histórias macabras. Ele contava uma história de que ele tinha uma irmã morta que morava nos espelhos, umas coisas bem macabras, assim. Mas aí a gente já vê, então, da onde que vem essa verve escritora do Julian, né? E os livros que ele escreveu aí sempre tem esses toques macabros. Lembra lá daquela história do ladrão que roubava as bonecas e arrancava os olhos? Enfim, os livros parecem ter sempre esse toque meio gótico. Então a gente descobre que desde criança ele já gostava desses temas. Também tem uns rumores aí de que o Julian não seria filho do Fortuny,
mas a gente fica muito como rumor mesmo, porque até a própria Dona Aurora fala, parece que foi a Sophie que falou para uma vizinha, mas também não sei se ela falou por despeito, porque às vezes ela tava, né, tava lá brava, tava brigando com o cara, falava isso por despeito, então não se sabe, mas ficou aí esse rumor. E a gente também já vai percebendo que o Julian e o pai não se davam bem. Porque até a Dona Aurora, ela fala pro Daniel que o Julian Carax morreu assim que chegou em Paris, bem novinho, lá em 1918, 1919. E não, a última coisa que se sabia era que ele tinha participado, lembra? Ele quase casou com uma mulher rica, mais velha, e depois ele, no dia do casamento ele não apareceu, teve um duelo em que tinha gente que dizia que ele tinha morrido e tinha gente que ele tinha voltado, dizia que ele tinha voltado para Barcelona, mas isso era em 1935, era muito depois. E aí a Dona Aurora fica até meio chocada, assim, ela fala: "Nossa, mas que homem horroroso mesmo, né?" Porque ele tinha falado para ela que o Julian tinha morrido há muito tempo. Então, quando o Julian foi para Paris, o pai, e acho que eles foram brigados assim, e o pai quis cortar totalmente as relações e até falou, se chegar alguma carta pro Julian, você joga fora, porque ele tá morto. Então a gente já descobre que pelo jeito eles não se davam muito bem. E aí a Dona Aurora contou várias fofocas, inclusive ele contou que uns anos atrás teve um visitante meio sinistro que apareceu ali querendo entrar no apartamento, tá? Um inspetor sei lá o que, ela fala. Vocês já estão suspeitando, né? Quem que seria o inspetor sei lá o que? Na minha cabeça veio o Javier Fumeiro, né? Que já apareceu aí pontualmente. Foi o cara que matou o pai da Clara, lembra? Aí a gente descobre que ele também é meio que o arqui-inimigo do Fermin. Então ele é uma figura que vai, né, vai pingando aí. E eu desconfio que seja o Fumeiro, porque ela fala que era um fulano meio sinistro, tava sempre com um sorriso falso. Então, assim, eu tô desconfiando que é um inspetor Fumeiro. Vamos ver se mais pra frente a gente descobre quem é essa pessoa aí. E aí o Daniel, né, vai lá convencendo a véia e consegue entrar no apartamento. Então eles entram lá, o apartamento tá claramente abandonado, mas tem umas pegadas no chão. Então o Daniel fala, teve alguém que veio aqui, entrou aqui há pouco tempo. E a velha até fica, ai meu Deus, você não me assusta. Porque aparentemente, de vez em nunca, o tal do advogado lá que cuidava do apartamento vinha, mas vinha meio à noite, era uma coisa meio esquisita. Então pode ser que tenha sido esse advogado, ou não sabemos, né? Dona Aurora ficou meio, ai, que medo. E aí eles ficam fuçando ali o apartamento todo e descobrem que tem um quarto que tá trancado à chave. E aí o Daniel fica, né, meio obcecado com querer abrir aquele quarto, fica procurando a chave pelo apartamento inteiro. E aí no final do capítulo ele encontra a chave. Então ele vai abrir o quarto só no próximo capítulo. Nosso resumo acaba por aqui. Eu já comentei faz um tempinho sobre a Chapelaria Fortuny, que ficava no Largo de San Antônio, mas então eu vou relembrar rapidinho, porque aqui é citado de novo. Então, para quem tiver no YouTube, eu até coloquei o mapa novamente. Quem estiver ouvindo o podcast, é só procurar nos posts aí do Instagram que você vai achar o mapinha em que eu mostro onde fica essa rua Santo Antônio aí. Ela fica mais ou menos próxima da Praça de Catalunha, não é tão próxima assim, mas fica, sei lá, umas 5 quadras, não é um lugar muito longe, mas eu imagino que dê uma caminhadinha de uns 20 minutos a pé, deve dar uns 2 quilômetros ou mais. Enfim, e aí ele cita a Praça Goya também, porque a frase diz assim: a Chapelaria Fortuny, ou o que restava dela, era um lugar desolado no térreo de um edifício estreito, escurecido pela fuligem e de aspecto miserável, no Largo de San Antônio, junto à Praça de Goya. Então eles chamam de largo, mas é a rua que chama, né? É Ronda de Santo Antônio, não tem largo nenhum. Aqui pra gente, largo é outra coisa, né? Enfim, quando faz uma espécie de pracinha, mas não é uma pracinha assim. A praça que tem em frente aí do prédio é a Praça Goya, Praça de Goya, que eu deixei aqui circuladinho também, então vocês conseguem ver mais ou menos, ali fica mais ou menos no meio da rua, assim, a rua não é muito comprida, mas a praça fica mais ou menos no meio da rua.
Quando a dona Aurora está falando de quão desagradável o Antônio Fortuny era, ela conta assim: certa vez denunciou meu falecido marido, que Deus o tenha, por ter roubado alguma coisa na loja, porque, segundo ele, todos os naturais de Múrcia eram vagabundos e ladrões. E olhe que somos de Úbeda. Então, eu acho graça, porque ela fala como se, tipo, não, é verdade, quem é de Múrcia é vagabundo e ladrão, mas a gente não é, a gente é de Úbeda. Então ela ficou ofendida por ter sido chamada de murciana, e não porque estava ofendendo, né, os naturais aí de Múrcia. Então essa velha também é meio da pá virada, ela fala umas coisas assim, bem que você fica, meu Deus do céu, tem uma hora que ela tá contando lá do que o Fortuny batia na Sophie, né? E ela fala, não, eu entendo que às vezes o marido tem que bater na mulher e tal. E você fica assim, o quê, minha senhora? O que a senhora está falando? Então essa véia também é bem da pá virada. Mas enfim, essa parte aí eu trouxe porque eu queria mostrar para vocês onde que fica Múrcia e onde que fica Úbeda. São cidades que ficam no sul da Espanha, bem para baixo de Barcelona. Então, eu coloquei o print do mapa aí no cantinho lá em cima, no cantinho direito superior, eu deixei Barcelona, e aí aqui embaixo a gente vê, tá marcadinho Múrcia e também tá marcado com um pinzinho vermelho onde fica a Úbeda. Múrcia é um pouquinho mais próxima do mar, não é uma cidade marítima, mas ela fica um pouco mais próxima do mar. E Úbeda fica mais ou menos na mesma altura, assim, digamos, só que quase 300 quilômetros para dentro, assim, do continente, digamos. Então, já é uma cidade bem mais de interior, assim, interior no sentido de não marítima. Hoje que eu tô trazendo para vocês é só mapa, endereço, essas coisas, então vamos lá para mais um endereço, que é a Rua Florida Blanca 28. Esse tem até número, é difícil o Zafon colocar um número até, mas eu coloquei, ele colocou, então eu trouxe até uma foto do prédio. Eu fui lá no Google Street View e tirei uma foto da fachadinha aí do prédio, então a gente consegue até ver o número 28 colado aí na fachadinha dele, na entrada. É um prédio muito simples, parece que ele é um prédio residencial e embaixo ficam umas lojinhas. E aí no mapa eu deixei também aparecendo no canto superior direito a Praça de Catalunha, que fica ali próximo de onde o Daniel mora, e deixei marcado aí o Carrer de Florida Blanca 28, que é essa rua Florida Blanca 28. Então tá aí, ela fica mais ou menos próximo ali da rua San Antônio, que é onde tinha a Chapelaria Fortuny, mas é umas 4, 5 quadras para frente. E qual a relevância desse endereço? É onde fica o escritório do Sr. Molins. Quem é o Sr. Molins? Ele é o administrador do prédio lá em que a dona Aurora mora e onde tem a Chapelaria Fortuny, onde os Fortuny moravam, né? O Julian, enfim, a Sophie e o Antônio Fortuny. O Sr. Molins, que é o administrador do imóvel, então, e o escritório desse administrador fica aí na Rua Florida Blanca. Então, o Daniel quer saber, né? Porque ele quer falar, eu queria o endereço do advogado, o tal advogado que cuida do apartamento, que vai lá de vez em quando à noite, ele queria o endereço desse advogado. E aí a velha fala, não, você tem que pedir pro Sr. Molins. E aí dá o endereço do Sr. Molins para ele ir lá falar com ele. Enquanto o Daniel fuça o apartamento, tem um trechinho que diz assim: abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Encontrei um estojo de óculos vazio, um alicate de unhas, um frasco de tabaco e uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes. Mais nada. Isso é quando ele entra no segundo quarto, o quarto que estava aberto, então é um quarto assim simples, tem algumas coisas. E ele fala dessa medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes, então quis trazer uma imagem de uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes para vocês. E tá aí então uma medalhinha de prata e tem uma imagem de Nossa Senhora e tem umas florzinhas embaixo. E ela tá com as mãos postas e com um terço pendurado nas mãos. Eu já falei de Nossa Senhora de Lourdes em outro episódio, porque a Bernarda é muito devota de Nossa Senhora de Lourdes. Então já falei, essa foi uma aparição que aconteceu para Santa Bernadette. Então quem quiser relembrar, volta aí uns episódios e você vai relembrar como é que foi essa aparição aí de Lourdes. Como último detalhe, eu trouxe quem foi o Ravel. Ele é citado aqui. Meu olhar se deteve na caixa de música. Levantei a tampa e ali, bloqueando o mecanismo, encontrei uma chave dourada. Peguei-a e a caixa retomou seu tilintar. Reconheci uma melodia de Ravel.
Então, quando o Daniel estava procurando a chave daquele quarto trancado, ele acabou se deparando com uma caixinha de música dentro do quarto que estava aberto. E aí a caixinha, né, tava meio travada a música e veio a ideia nele, né? Aí ele abriu ali para ver o mecanismo e a chave, tinha uma chave ali dentro. Ele falou, essa deve ser a chave do quarto. E aí, então, a caixinha de música voltou a tocar e ele reconheceu a música como uma melodia de Ravel. Então, quem foi o Ravel? Ele foi um compositor e pianista francês que viveu de 1875 a 1937. E o bolero dele é muito conhecido, né? Tem o bolero de Ravel que é muito conhecido. Então, vou colocar aqui para vocês, para tocar um pouquinho, para vocês relembrarem. Acho que já deu para reconhecer, né, a música. É bem bonita e bem famosa também. E eu trouxe a foto dele, então tá aqui. Ele não viveu muito tempo, né, pelo que a gente vê aí pelo ano de nascimento e morte. Então ele tá assim numa idade semi, ele tá senhor, mas ele tá um senhor bonitão, assim. Ele tem o cabelo todo branco, mas ainda tá com todo o cabelo, as sobrancelhas são bem pretas. Ele tem um nariz assim meio grande e reto, os lábios bem finos, e ele tá muito elegante assim com o terno xadrez. A foto é preto e branco, mas a gente vê que o terno é xadrezinho. E ele tá olhando meio de lado, assim, ele não tá olhando pra foto, ele tá olhando pra alguém fora da foto, meio na lateral, com meio sorriso. Como uma foto bem bonita. Hoje, apesar do capítulo contar bastante coisa pra gente, a gente não tem muito detalhe, não tem muito extra, mas eu quis trazer pra vocês duas diferenças de tradução que eu lembrei aqui de cabeça e que, como sempre, eu gostei mais na versão portuguesa porque ela fica mais próxima do original e são coisas muito simples que parecem não fazer diferença, mas que pra mim, na prosa do Zafón, fazem toda a diferença, porque é no detalhezinho que ele te pega. Então, o primeiro trechinho é o seguinte: quando eles entram no apartamento, né, ele começa a descrever. Via-se o contorno de uma mesa estropiada, coberta com uma toalha esfiapada que mais parecia uma mortalha. Estava rodeada por 4 cadeiras e 2 cristaleiras com vidros imundos que guardavam a baixela, uma coleção de copos e um jogo de chá. Baixela é o conjunto de pratos, né, o conjunto da louça. Na versão portuguesa, eu lembrava, porque eu tinha gostado muito desse detalhezinho, e vocês vão perceber a diferença agora que eu vou ler como ficou na versão portuguesa e que é como é no original. Apreciava-se o contorno de uma mesa desengonçada, coberta por uma toalha esfiapada que parecia uma mortalha. Velavam-na 4 cadeiras e um par de cristaleiras veladas de sujidade que custodiavam a louça, uma coleção de copos e um serviço de chá. Não sei se vocês perceberam, para mim a diferença, que é uma diferença muito grande, é a parte do velavam lá. Então, quer dizer, em vez de você falar que a mesa estava rodeada por 4 cadeiras, como foi colocado na versão brasileira, no original e na versão portuguesa, eles mantêm esse velavam. Então é um detalhezinho muito pequeno, mas que eu achei muito bacana ele colocar dessa forma, porque ele coloca que a toalha parecia uma mortalha. Então a mesa estava ali como um defunto. E quem estava velando esse defunto? As cadeiras, a cristaleira e a louça, a coisa toda. Então é uma palavra, mas para mim mudou completamente a fruição desse momento, porque o velava traz um sorriso ao seu rosto. Você fala assim, nossa, olha que bacana, né? A mesa estava ali como um defunto e estava sendo velada. E infelizmente isso ficou perdido na versão brasileira e eu gosto mais do original e da versão portuguesa. E aí tem mais um trechinho que eu vou ler aqui para vocês, e que é quando a Dona Aurora tá vendo de novo a foto do Julian, e a gente percebe que ela gostava bastante do menino, ela até fala, ai, minha Isabelita, que era a filha dela lá, era apaixonada, eu queria que eles casassem, enfim, aquele papo bem de velha, né? Mas aí ela tá olhando para a foto, né, e tá falando do Fortuny, que tinha falado que o Julian tinha falecido. Então ela diz assim:
Parece mentira, veja, é como se o estivesse vendo agora mesmo, e esse cretino dizer que ele tinha morrido. Isso mostra que existe gente no mundo que faz de tudo. E eu lembrei dessa parte também, porque é uma parte que eu tinha achado bastante graça a forma do Zafon falar, e vocês vão ver porque na versão portuguesa ficou assim. Parece mentira, olhe, como se o estivesse a ver agora mesmo. E aquele desgraçado a dizer que ele tinha morrido. Não há dúvida de que há gente no mundo que existe para que haja de tudo. Então, essa última frase, né, do não há dúvida que há gente no mundo que existe para que haja de tudo, eu achei uma maneira de falar muito bacana, porque ela diz assim, né, que parece que tem gente que tá aí, ou coisas que estão aí, só pra gente ter diversidade no mundo, entendeu? Pra gente ter tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, ela estava dizendo, tá aí, ó, o Fortuny só tá aqui no mundo para trazer diversidade, de gente boa, de gente ruim, entendeu? Só para que tenha de tudo aqui. Eu achei uma forma bem divertida de colocar isso, e eu achei que na versão brasileira a gente perde isso, a gente entende, assim, né? Tem gente que faz de tudo, meio que muda um pouco o sentido, né? Acho que eles quiseram dar uma simplificada, mas assim, em se tratando de Zafon, não simplifica não, amado. Deixa no original que fica muito mais legal. Então vamos para o dicionário. E eu trouxe só duas coisinhas que eu quis pontuar, que também acho que o pessoal sabe, mas eu quis pontuar. Primeiro é a cor de carne, que aparece aqui. É quando o Daniel tá descrevendo a Dona Aurora. Entreviam-se dois bobs debaixo de um lenço rosa sobre o cabelo e calçavam os chinelos de matelacê, combinando com meias cor de carne até metade da canela. Matelacê é aquele padrão em relevo, assim, meio xadrezinho, que forma uns losangos, sabe? Eu nem trouxe pro dicionário, que imaginei que o pessoal soubesse, mas enfim, quem não souber, tá aí. Matelacê é isso. E eu quis colocar as meias cor de carne porque eu não uso essa expressão e, assim, na minha região ela não é muito comum. Tem outras regiões daqui no Brasil que eu sei que é comum falar cor de carne como cor de pele, mas enfim, eu quis trazer então que a cor de carne aí não é uma cor vermelha de carne crua, que é o que me vem na cabeça, mas seria uma cor nude, né? Uma cor de pele, enfim. Não é cor de carne, de sangue, não. Outra palavra que eu quis trazer é sudário, que aparece aqui. Os lençóis estavam amarelados como sudários. Isso é quando o Daniel entrou no quarto, naquele quarto que estava perto, e ele está observando ali, descrevendo. Então, o que é um sudário? Né? Sudário é um pano usado como mortalha. Então, nesse episódio, ele está usando muito nessa metáfora da mortalha, de defunto, enfim, já dá aquela atmosfera bem sinistrona. E tá aí, sudário é meio que uma outra forma de falar mortalha, né? Mortalha é aquele pano que se enrolam os defuntos em algumas culturas, em alguns rituais de sepultamento. Vamos encerrando então com as nossas citações favoritas. Hoje tem algumas, esse capítulo é bem bom, eu acabei não colocando todas. Normalmente os capítulos são bons e não dá para colocar todas as citações, né? Mas até que tem bastante. Então vamos lá. A primeira é a descrição da Dona Aurora, que é muito boa. Diz assim: a mulher que falava comigo devia ter uns 60 anos e vestia o uniforme nacional da viúva devota. Eu achei muita graça esse uniforme nacional da viúva devota. E aí ele descreve aquilo que eu já falei, que ela tava com os bobs, com as meias lá, até as canelas, enfim, aquela coisa, aquela roupa bem de senhorinha mesmo. Depois tem uma frase que eu achei bacana, que é da Dona Aurora vendo a foto do Julian. E aí o Daniel diz assim: a zeladora a contemplava como se fosse um talismã, uma passagem de volta para a sua juventude. Então eu gostei desse passagem de volta para a juventude. Então é a pessoa relembrando ali, né, as memórias, são uma passagem de volta para a juventude. Achei bacana e quis destacar. E uma outra fala da Dona Aurora, que também achei bem legal, que o Daniel pergunta para Dona Aurora se sabia de alguma namorada do Julian e tal. Aí ela fala que não sabia de nada. Então ela diz assim: vocês jovens nunca contam nada, enquanto nós os velhos não paramos de falar. Então eu gostei porque normalmente é realmente pessoa de mais idade que gosta muito de conversar, né, de contar as fofoquinhas, as histórias da vida. E os jovens normalmente para abrir a boca para contar alguma coisa da própria vida, não conta, né? Pai, mãe, ninguém sabe nada da vida. Teve uma outra frase da Dona Aurora
quando ela tá falando sobre o amigo do Julian, tá o amigo rico, que ela comenta, sabe, que é de uma família muito rica, a família Aldaia. Então, o Daniel pergunta se ela não lembra o nome, né? Fala, se ela não lembra o nome. Aí ela responde assim, com um sobrenome como Aldaia, não é preciso nome, se é o que o senhor me entende. Então, achei bem interessante, porque é verdade, né? Quando a pessoa tem um sobrenome que é muito, de uma família muito rica, muito famosa, muito poderosa, meio que não importa qual que é o nome, né? Só você falar que é Aldaia, todo mundo já, tá, já sei, já sei. Então, eu achei interessante essa forma dela falar e eu gostei. Aí tem uma parte que eu achei divertida que o Daniel dá uma tirada de sarro na Dona Aurora, que é quando tá falando sobre o advogado que visita à noite, né? Então a Dona Aurora tá contando pro Daniel e diz assim: Sophie deixou tudo nas mãos de um advogado, um homem bem estranho. Nunca ouvi, mas minha filha Isabelita, que mora no quinto andar, logo embaixo, diz que às vezes, como ele tem a chave, vem aqui à noite, passa horas perambulando pelo apartamento e vai embora. Certa vez ela me disse até que ouviu barulhos parecidos com um salto de mulher. O que acha disso? Talvez fossem pernas de pau, sugeri. Ela olhou para mim sem entender. Estava evidente que para a zeladora o assunto era muito sério. Então, Dona falou assim, nossa, teve uma vez que ela até ouviu o barulho, parecia salto de mulher, né? Ela mal contando. E o Daniel tirando sarro, vai ver que ele tava só andando de perna de pau pelo apartamento, faz um barulho parecido. A velha não achou graça, não, Dona Aurora não achou muita graça. do, do tirar sarro do Daniel aí. Mas eu quis destacar esse trechinho divertido. E aí já comentei no resumo, né, que o Julian gostava de contar umas histórias macabras e contava uma história muito doida de que ele tem uma irmã morta que vivia nos espelhos do apartamento e tal. E aí, enquanto o Daniel tá andando no apartamento, ele tem uma hora que ele fala assim: Ao final do corredor, a porta do banheiro estava entreaberta. Um rosto me observava do espelho. Poderia ser o meu, ou o da irmã que morava nos espelhos daquele apartamento. Então eu achei bem legal esse trecho também, porque a história da irmã ela é contada meio casualmente, assim, com a Dona Aurora, e eu gostei dele ter retomado isso, entendeu? Então o Daniel bateu o olho ali no espelho, viu uma cara encarando ele, né? Obviamente era o reflexo dele, mas então ele pensa isso, eita, será que é a irmã que mora nos espelhos? Então eu gostei dessa retomada do assunto que ele fez, achei esse trecho muito bacana. E aí a última citação que eu trouxe pra gente hoje é uma citação simples, mas uma que eu gostei quando o Daniel está observando ali os objetos do quarto que ele entrou. Contornei a cama até uma mesinha de cabeceira envidraçada, que aprisionava retratos de antepassados, lembranças de funerais e bilhetes de loteria. Então eu gostei bastante desse aprisionava, né? Que tava ali as coisinhas. Eu não entendi bem se tem portinhas de vidro ou se é tipo um tampo de vidro e aí a pessoa que vivia ali colocou, provavelmente o Fortuny, né? Colocou fotos ali, coisinhas embaixo. Então, eu não entendi bem como funciona, mas eu gostei desse aprisionava, que as coisas estavam ali colocadinhas e estariam presas. Então, encerramos por hoje. Por hoje é só, pessoal. Me segue nas redes, episódios todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Vai lá, se inscreve no meu canal de YouTube, procura por A Sombrinha no Vento, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, faz um comentário lá sem dar spoiler pra ninguém. Me segue lá no podcast também, procura aí onde você costuma ouvir, pode ser Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, aonde você ouvir. Dá 5 estrelinhas, me segue, faz uma resenha, o que você puder ajudar. Compartilha com seus amigos também. Me segue lá no Instagram em @asombrinhanovento e também no Twitter em @sombrinhavento. É isso aí, minha gente. Prazer estar aqui com vocês como sempre. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.